Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a derrota e os seus efeitos. E essa mensagem está baseada no livro de Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 12. Pelo que nós sabemos, pela fé, os obstáculos podem ser vencidos, muralhas podem ser derrubadas e inimigos derrotados. O Antigo Testamento inteiro aponta para essa verdade. O Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é um Deus vivo, um Deus que ouve orações. Por isso, pela fé, proezas podem ser feitas em seu nome e para a sua glória. Contudo, o Antigo Testamento também foi escrito para a nossa advertência. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro na primeira carta aos Coríntios 10, do versículo 1 ao 11, quando diz que se incorrermos nas mesmas faltas em que incorreram os judeus no passado, vamos receber o mesmo juízo que eles receberam naquele dia. O capítulo 7 de Josué trata-se de um texto de advertência. Ali, temos o relato da primeira derrota do povo de Israel em Canaã. A vida de sucesso não tem como característica vencer sempre. Não vemos nas Escrituras os servos de Deus vencendo sempre. Por isso, a derrota é algo possível. Mas na vida do cristão, as derrotas não apontam para o fim. Ele pode levantar-se delas. Você já sofreu ou está passando por alguma derrota em sua vida? O que fazer? Em Josué 7, 5, segunda parte, está escrito: E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Isso significa que o coração anteriormente firme e corajoso em Deus tornara-se agora completamente enfraquecido e cheio de medo. Porque o cristão, quando é derrotado, geralmente cai em desencorajamento? Pelo fato de ser humano, é uma boa resposta, mas em situações de derrota, o cristão atribui a causa do fracasso a Deus e não a si mesmo. Reconhecer que falhamos não é fácil, mas quando a razão do fracasso está em nós mesmos, há a esperança do arrependimento e de voltar a acertar. Em Josué 7, versículo 7, está escrito: Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Em segundo lugar, surge a sensação de que a direção tomada não foi a ideal. É outro sentimento que se apodera do coração do cristão depois da derrota. Quando somos derrotados, saímos em busca de respostas, e uma das que costumamos encontrar é que alguma decisão precipitada deve ter sido tomada. A dificuldade de Josué consistia em não encontrar explicação à luz do que ele sabia, quanto à sua derrota. Tal tarefa, porém, está acima das nossas forças. O curso da ação de Deus na história é enigmático. Está escrito, Romanos 11, 34. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? O que Deus fez na história tem íntima relação com aquilo que a sua natureza santa o impele a fazer. Em Josué 7, versículo 7, segunda parte, está escrito: Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Em terceiro lugar, é comum, após a derrota, surgir também o desejo de voltar atrás. O povo passou a pé enxuto pelo Jordão, pela ação da providência divina, e Josué, então, por causa da derrota, sentiu o desejo de que tal milagre jamais houvesse acontecido. Esta é a consequência natural do ponto anterior, a vontade de voltar atrás. Talvez você seja alguém que está com vontade de voltar atrás na vida cristã, com vontade de romper com Deus. É próprio da natureza humana fugir de tudo que lhe traz sofrimento e buscar uma zona de conforto e segurança. Mas fugir será tão somente um grande retrocesso em sua vida. Nossas decisões não devem ter como base o sofrimento que não queremos enfrentar e do qual queremos fugir, mas sim a vontade de Deus. Então, não abandone por causa da dor emocional
proveniente da derrota, o que você está fazendo? Em Josué 7:8, primeira parte, está escrito: Ah, Senhor, que direi? Costumamos também, após a derrota, ter a sensação de que não há mais o que dizer, nem para nós mesmos, nem para ninguém. Nada o que dizer, pois de um lado temos a visão da fidelidade de Deus e do outro, a derrota. A pessoa está derrotada, humilhada, fracassada, e isso se choca frontalmente com a certeza de que Deus o ama, que ele cumpre seus pactos. Olhe para a vida de Josué. Ele só fez aquela pergunta por não conhecer todos os fatos. Não é possível que a mesma situação esteja acontecendo com você? Certamente as conclusões pessimistas a que chegamos têm vínculo estreito com a decisão de encerrar o assunto sem conhecer todas as informações. O que fazer? Devemos começar raciocinando a partir do que sabemos e não do que é mera hipótese. E que sabemos? Que Deus é santo, sábio, cheio de amor em todos os seus decretos. Essas são as premissas seguras a partir das quais devemos raciocinar. Em Josué 7:9 está escrito: Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Há nessas horas a sensação de algo pior por acontecer. A derrota produz um curto-circuito em nosso pensamento. Deixamos de ser lógicos. Olhe para Josué. Ao mesmo tempo que atribuía a permissão divina à passagem pelo Jordão, pensava também em termos de causa e efeito, num sistema fechado à intervenção divina. Não podemos esquecer que Deus pode intervir sobrenaturalmente. Em Josué 7:6 está escrito: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Após derrotas pessoais, devemos buscar humildemente a face de Deus no anseio de ouvir a sua voz. E assim que veio a notícia da derrota, Josué orou. A oração fez com que Josué descobrisse que havia outra explicação para a derrota. A oração pode nos levar à descoberta de soluções surpreendentes para problemas que nos afligem, conduzir-nos a uma visão dos acontecimentos que nos cercam e a reformular o conteúdo da nossa súplica. O que caracteriza a verdadeira oração que só os filhos de Deus podem fazer? É fundamentalmente a preocupação com a glória de Deus. A maior preocupação do coração de Josué era com o grande nome de Deus, e ele orou: Então, que farás ao teu grande nome? Isso porque ele amava a Deus. Não vamos encontrar forças para sair da angústia proveniente da derrota, enquanto nossa preocupação maior for a nossa felicidade, e não a glória de Deus. Você tem uma preocupação real com o conceito de Deus que os incrédulos têm formado por observarem a sua vida? Esta é a sua maior dor? A vida vitoriosa, segundo Deus, tem a característica de não perder o ser mesmo em face da oposição do mundo, da carne e do diabo. Josué submeteu o povo de Israel a um autoexame, o qual começou com a pergunta que Deus fez. Deus não se dirige a nós apenas com o propósito de responder às nossas perguntas, mas também com o propósito de levar-nos à reformulação das nossas perguntas. A pergunta que precisava ser respondida era: por que estás prostrado? Deus levou Josué a procurar saber o real motivo da sua prostração, a falsa ideia de que Deus havia abandonado seu povo. Mas logo após, Josué compreendeu que o motivo da derrota não estava numa falha na fidelidade divina, e sim numa falha na fidelidade humana. E por fim ele descobriu onde estava o pecado. Deus não negocia a sua santidade por nos amar. Devemos submeter a nossa vida a fazer perguntas sobre a nossa fidelidade a Deus e a sua palavra. O povo de Israel perdeu uma batalha que, comparada de Jericó, era ridícula, representando um desafio bem menor, e fracassou por causa da infidelidade. Havia algo abominável para Deus enterrado
no arraial. Acã não havia compreendido que Deus é fiel. Todo pecado tem a sua origem na incredulidade, e a incredulidade torna-nos loucos. Quem crê com a fé que é própria dos regenerados, submete-se à palavra do Senhor, por mais absurda que ela lhe pareça. O que fazer então depois da derrota? A última decisão é voltar a viver pela fé no Deus santo e fiel. Josué 7:26. Precisamos dessas duas verdades, ou seja, saber que Deus é fiel nos sustentando nas lutas e saber que Deus é santo e nos livra de julgar que podemos estabelecer qualquer tipo de relação promíscua com Ele. A Bíblia diz que a solução para o problema do pecado, a confissão. E se você confessar os seus pecados a Deus, em nome do Senhor Jesus, você se tornará mais alvo que a neve. Ele vai pegar os seus pecados, lançá-los no fundo do mar e vai lhe dizer: Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não te desampararei e não te deixarei. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui diante do Senhor porque reconhecemos, Pai, que nada somos falhos e somos pecadores. E neste momento, com o nosso coração contrito, com o nosso coração arrependido, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque sabemos que a Tua palavra nos promete que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E nesse dia de hoje, nós agradecemos ao Senhor por tudo. Pedimos em favor daqueles que estão doentes, no hospital, na UTI, no leito de enfermidade. Que o Senhor coloque a Tua boa mão nesse corpo, trazendo-lhe saúde, operando a cura divina. Também enviando a provisão a essa pessoa que está passando por necessidade, porque a Tua palavra diz que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Visita também esse lar, o marido, a mulher, os filhos, esses relacionamentos. Coloca nesta casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que nós lhe pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. E antes de concluir este vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, onde você poderá, entre os mais de 965 vídeos, escolher uma mensagem para alimentar o teu espírito. E desde já eu agradeço a todos. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.